Você sabe qual é o livro mais temido de todos os tempos? Alguns acham que é este, outros acreditam que é este. Mas eu acredito, sem sombra de dúvida, o livro mais temido de todos os tempos é este. Esse sim me deu medo. Alguém, por favor, pode pensar nas crianças? Mas para outros é outro livro, e hoje vamos descobrir qual é. Amigos do Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo O Que É, onde respondemos suas dúvidas e comentários. No dia de hoje, o que é a Bíblia satânica? Irmão, não fala disso, me dá medo. Sim, irmãos, é preciso conhecer os argumentos dessas pessoas para debatê-los. É que a Bíblia satânica se tornou um livro muito, entre aspas, popular. Não é que tenha vendido tanto, mas sim que se tornou um mito urbano entre as pessoas. Chegaram até a ter medo dela. E quem escreveu esse livro? Foi um homem que é o próprio fundador da igreja satânica aqui nos Estados Unidos, que se chamava Anton Szandor LaVey. Ele escreveu esse livro em 1969, mas mais do que um livro espiritual, espiritualista ou místico, é um livro de filosofia. Sim, envolto em uma roupagem religiosa. Mas afinal de contas, é um livro de filosofia. E é que Anton Szandor LaVey era um personagem bastante estranho. Era um homem que tinha trabalhado em um circo. Foi domador de tigres, irmão. Músico e aparentemente muito bom músico. E um homem que já em sua aparência queria emular de alguma forma a imagem arquetípica do Satanás humano. Isso me soou estranho, o Satanás humano. O caso é que o livro realmente tenta dar uma visão ateísta. Não tenta convencer ninguém de nenhuma religião, muito pelo contrário. Tenta atacar o cristianismo. Convenientemente para a trama, todo ateísmo ataca apenas o cristianismo, ignorando outras religiões, como se só o cristianismo existisse. Ataca o cristianismo usando os mesmos conceitos do cristianismo, as mesmas categorias cristãs. E aí a gente começa a pensar, querem destruir uma religião inventando outra que se baseia justamente naquela que querem destruir? Bom, é algo um pouco complicado. Não, No entanto, é importante mencionar que Levi conhecia magia e rituais, e no circo aprendeu algumas dessas práticas, apesar de afirmar que não acreditava em nada sobrenatural. Vamos analisar esse tema em 3 pontos fundamentais. Número 1, a ideia central do livro. Número 2, as partes do livro. E número 3, os 9 princípios fundamentais do livro. Número 1, a ideia central do livro. O livro se baseia nessa ideia. Eu sou meu próprio Deus. É isso que o livro quer transmitir. Ou seja, é um livro totalmente humanista. Leu, irmão? Cuidado para não se condenar. Meu irmão, tive que ler, e não só dá para ler, também está no YouTube, se quiser ouvir o audiolivro. É um pouco mais rápido, né? Porque dá para colocar em 2 vezes a velocidade. Mas o que a Bíblia satânica faz é inverter todos os valores cristãos para o seu oposto. Eles veem como valores o egoísmo, a vingança, esse tipo de coisa que para os cristãos são antivalores, mas para eles são valores. Em poucas palavras, isso nada mais é do que colocar em terminologia religiosa a transvaloração do famosíssimo e conhecidíssimo Nietzsche. Só para esclarecer, o Nietzsche. Calice Panguero. Não é Nietzsche, é Nietzsche. Agora, qual é a base do cristianismo? A autonegação. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua própria cruz e siga-me, disse o Senhor. Pois Anton Szandor LaVey vai dizer exatamente o contrário. Não se negue. Afirme-se, exalte-se, satisfaça seus próprios desejos. Muito humanista e, ironicamente, muito parecido com muitos discursos de igrejas da prosperidade hoje em dia. Qual é o problema disso? Que se presume uma natureza positiva do ser humano. Se eu me exalto, me reafirmo e me coloco acima de todas as coisas, é porque sou digno de algo, não é?
E aí entramos em um problema, em um dilema filosófico, nem sequer apenas bíblico. Dizer que o homem é capaz de se exaltar é admitir que o homem é bom, algo que muitos já colocam em dúvida, não só a partir do cristianismo, mas até mesmo da filosofia. Alguns afirmam que o homem é naturalmente neutro, nem bom nem mau. A Bíblia mostra um homem mau, mas acreditar nisso exige crer que a natureza humana é totalmente boa e, portanto, deve ser exaltada e considerada superior. E vamos ao ponto número 2, suas partes. Este livro é dividido em 4 livros, por isso é chamado Bíblia, pois reúne vários livros. Ele não escreveu muitos, a nossa Bíblia tem 66 livros. Neste caso, são 4 livros. Cada um tipifica, de alguma forma, um dos elementos da natureza. Fogo, terra, ar e água. Água, terra, fogo, ar. O primeiro é o livro de Satanás, que é uma adaptação ou reescrita de um texto chamado Might is Right, de Ragnar Redbeard. Sim, senhores, ele basicamente pegou a ideia de outra pessoa e escreveu neste texto. E seus temas centrais são a exaltação da força, o desprezo pelo fraco, a glorificação do ego. No livro, ele critica fortemente o cristianismo. Depois vem o livro de Lúcifer. Este livro é a parte filosófica da Bíblia satânica. É aí que ele explica o que é o satanismo em si, como o satanismo vê a moral, a sexualidade e como propõe que o homem deve ser seu próprio Deus. Eles afirmam que o homem não precisa se salvar porque sua natureza não é má, mas também dizem que ele é seu próprio salvador, o que é contraditório. Se ele não precisa se salvar, por que ele mesmo precisa ser seu próprio salvador? Nós não sabemos. Número 3, o livro de Belial. Esta é a parte dos rituais mágico-místicos maravilhosos, cerimônias, meditações, magia sexual. Todas essas coisas foram incluídas por LaVey. Não é à toa que vendeu tanto livro. Para alguém tão ateu, ele construiu uma religião muito ritualizada. Número 4, o livro de Leviatã. Esta é a parte da água, né? E aqui é onde Anton Szandor LaVey apresenta a liturgia própria da sua religião. E a gente começa a pensar, liturgia? Esse termo já tem a ver com o cristianismo. Mas enfim, ali tem invocações, tem cantos, tem chamados cerimoniais, textos que eles mesmos usam como rituais, tradições. E em poucas palavras, acabou copiando muitas coisas do cristianismo para inverter e criticar o cristianismo. Ou seja, uma espécie de cristianismo do Temu. Na verdade, este livro tem pouca imaginação. Simplesmente copiou muitos conceitos de Nietzsche, de outros livros e, obviamente, copiou do cristianismo, só que numa versão negativa do cristianismo. É como fazer um negativo do cristianismo e tudo o que o cristianismo diz, a gente pega ao contrário. O mundo ao contrário. Pouco original. Número 3. Os 9 princípios ou estatutos satânicos. Vamos analisar os 9 princípios que fundamentam o livro. É nisso que ele se resume. Número 1. Satã representa indulgência, não abstinência. Aproveite os prazeres, aproveite seus desejos, aproveite! Claro, isso é completamente contrário ao cristianismo, que não diz para você aproveitar, mas sim para não ser escravo dos seus prazeres. Mas vamos fazer um debate lógico, racional e filosófico. Se uma pessoa desfruta de suas emoções, de seus sentimentos e de seus prazeres, será que ela não está sendo escrava desses mesmos prazeres? Será que tudo o que eu sinto e todos os meus impulsos merecem ser seguidos? Se a resposta para essa pergunta for sim, todos os meus impulsos merecem ser seguidos. Então não temos mais uma base moral para condenar coisas como abuso, traição, exploração e a violência nascida desse mesmo desejo. Ou seja, se o desejo é o fim último e é bom por si só, então para que serve a lei? Não poderíamos condenar absolutamente nada feito por mero desejo, mesmo que faça mal a outra pessoa, porque a ideia é obedecer aos seus próprios desejos. E é que toda a civilização existe justamente com base em controlar nossos próprios desejos. O que é o Código de Hammurabi? A primeira lei conhecida pela humanidade, não é? Código de Hammurabi.
pois é uma regulamentação da vingança, é um controle dos desejos próprios do ser humano. Como criar uma sociedade onde os desejos não sejam autorrestritos, onde se considere que o desejo é o fim último e não o bem-estar coletivo da sociedade? É impossível e filosoficamente insustentável. Número 2, Satã representa a existência vital, não sonhos espirituais. Em poucas palavras, viva aqui, viva agora, aproveite aqui. Não existe céu, não existe inferno, esqueça isso. Só existe o hoje. Isso é o que se conhece na filosofia como um reducionismo materialista. Se tudo o que existe é somente matéria, então o amor não passa de química, a moral não passa de biologia, a consciência não passa de, sei lá, um acidente moral. Não poderíamos falar propriamente de algo objetivamente verdadeiro, objetivamente certo, mas simplesmente de respostas a impulsos meramente materiais. Em poucas palavras, não haveria valores objetivos no universo de nenhum tipo. Isso implica que também não haveria algo que pudéssemos chamar de objetivamente bom e algo que pudéssemos chamar de objetivamente mal. Por quê? Se o importante é aproveitar, não há além nem aquém, só o presente. Então o que importa? Número 3. Satanás representa a sabedoria incontaminada, não auto-engano hipócrita. Eles acham que o satanismo é honesto, o satanismo sim é a verdade. É verdade, verdade mesmo, porque os outros é que são os hipócritas. Por quê? Fingem perfeição e bondade, mas são uns mentirosos. E aqui há vários erros de Anton Szandor Lavey. Em primeiro lugar, ele assume que encontrar hipocrisia em uma entidade moral desqualifica a ideia. Isso é como se eu encontrasse um médico que não pratica bem a medicina e então desqualificasse completamente a ciência médica. Isso não faz o menor sentido. O fato de haver imoralidade, em vez de nos levar a rejeitar o cristianismo, na verdade nos mostra que, evidentemente, é necessária uma moral objetiva. Agora, quando ele usa a categoria são uns hipócritas falando da religião, ele está usando uma categoria cristã. A hipocrisia segundo o cristianismo, a mentira segundo o cristianismo. Ele está usando uma categoria que deveria usar ao contrário. Então, é bom que sejam hipócritas, é bom que esses falsos mestres e pastores e esses falsos sacerdotes se aproveitem das pessoas, porque afinal não deveriam estar pensando apenas em si mesmos? São machos alfa, eles estão se dando bem por conta própria. Essa deveria ser a lógica se eles mesmos fossem coerentes. Mas, em vez disso, eles assumem uma postura de superioridade moral diante dos religiosos e de nós que professamos fé em Cristo ou na palavra de Deus. O que é contraditório deveria ser completamente o contrário. Eles deveriam aplaudi-los, porque eles se aproveitam dos outros, que é justamente o que eles estão ensinando. 4. Satanás simboliza bondade para quem merece. Não desperdice amor com ingratos. Não ame seus inimigos. Esse negócio de amar seus inimigos não faz sentido. Ame apenas aqueles que merecem. E quem merece ser amado? Quem me diz quem merece ser amado? Qual é o critério de avaliação para saber quem merece tal amor? Bem, de uma maneira filosófica, lógica, racional, ninguém mereceria nem amor, nem perdão, nem misericórdia, porque toda a civilização. Meus queridos amigos, mesmo que vocês gritem, tirem o cristianismo, toda a civilização funciona através da graça, da compaixão, do perdão, da misericórdia. Todas as civilizações, porque de alguma forma, dentro de todos os seres humanos, essa lei está escrita em seus corações, como diz a própria Escritura. Inevitavelmente buscamos ser compassivos, misericordiosos. Você vai encontrar esse mesmo princípio nas religiões orientais. Você vai encontrar isso nas religiões animistas. Vai encontrar até mesmo em sociedades muito distantes do cristianismo. Isso não tem a ver exclusivamente com o cristianismo. Isso tem a ver com uma natureza que, embora caída, ainda conserva algo da imagem e semelhança de Deus. É que se não fosse assim, nossa civilização seria cruel, desumanizada, simplesmente perversa, não é? Pois todos querem misericórdia para si e julgamento para os outros. Número 5. Satanás representa a vingança. Não dar a outra face. O perdão é fraqueza. A verdade está na força, na vingança.
Eles não acreditam na ideia de perdoar os outros, né? Olho por olho, dente por dente, como disse Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Esse é um problema grave. Como já dissemos, a própria civilização se sustenta nos códigos e leis mais antigos. E todos esses códigos e leis são uma forma de regular o perdão, a misericórdia e, ao mesmo tempo, a vingança. Então, descartar isso só porque o cristianismo prega é descartar toda a lógica humana. Dizer que aqueles que perdoam são fracos, enquanto os que não perdoam são fortes, é literalmente contrário à razão. Por quê? Sentir rancor e ódio e querer vingança, isso qualquer um faz. Mas perdoar é sinal de força. Tem tanto autocontrole que é capaz de perdoar o outro. O fraco não é quem perdoa. O fraco é quem não perdoa. Sexto, Satanás representa a responsabilidade para o responsável. Nenhuma preocupação com vampiros psíquicos. Não carregue o peso dos fracos. São sanguessugas, são vampiros. Cada um que responda por si mesmo. Viva o individualismo. Bom, tem gente que são um peso, que poderiam não ser e são. Mas isso não pode ser aplicado a todo mundo. Imaginem, se pensássemos assim e levássemos esse pensamento ao extremo, o individualismo ao extremo, então os idosos ficariam completamente desamparados. Os órfãos, as viúvas, os doentes perderiam completamente o valor. É que essa é a lógica que vem de Nietzsche, não é? Embora Nietzsche não interpretasse assim ao extremo, mas quem levou isso ao extremo foi o senhor Hitler. E é por isso que os totalitarismos de meados do século XX tinham como uma de suas ideologias fundamentais acabar com tudo aquilo que fosse um peso econômico para o Estado. Em vez de ajudar os necessitados, os idosos, os doentes, eles os matavam e pronto, o problema estava resolvido. Eram tão pragmáticos que esqueceram justamente o mais importante do ser humano, que é reconhecer a necessidade do outro. Isso não tem lógica, nem faz sentido, nem preciso da Bíblia para refutar. A própria história fala contra essa ideia. A Bíblia ensina em Gálatas 6:2 que devemos levar as cargas uns dos outros. Número 7. Satanás representa o homem como outro animal. Os seres humanos somos apenas animais mais avançados e desenvolvidos, nada mais. Isso sugere que, sendo apenas animais, mesmo avançados, não haveria por que termos uma moral objetiva. Assim, o bem e o mal seriam relativos. Então, nenhuma lei pode me julgar, porque quem é o critério ou quem define o critério do que é bom e do que é mal? Afinal, todos somos animais. E se todos somos animais, então não existe uma culpa real e não existe uma dignidade intrínseca em nenhum de nós. Mas ao mesmo tempo, é bastante estranho que na Bíblia satânica diga que somos simplesmente animais avançados, quando ao mesmo tempo estão defendendo a liberdade humana, a autenticidade e a dignidade como algo importante. Ou seja, reduzem o homem a um animal, mas ao mesmo tempo o elevam a Deus. Finalmente! Número 8. Satanás representa todos os chamados pecados. O pecado não é ruim, é bom, é satisfatório. É quando você realiza seu desejo. O problema deste livro é que ele confunde algo bom com algo prazeroso. Nem tudo que é prazeroso é necessariamente bom. E dizer que o pecado não existe, mas sim apenas a categoria de pecado, é limitar o nosso próprio prazer, pois isso também é reducionista. Ou seja, que tudo que é prazeroso também é bom, quando na verdade não é assim. Consumir drogas pode dar prazer, mas sabemos que não faz bem. Você pode sentir prazer com o poder descontrolado ou com o ego, mas isso não é bom. Nesse sentido, nada poderia ser criticado nem considerado condenável. Satanás sempre foi o maior aliado da igreja. A igreja sempre precisou de Satanás? Satanás ajudou muito para que a igreja se sentisse viva. Isso também valeria para a igreja satânica. Sem Deus e o cristianismo, a igreja satânica não faria sentido existir. O uso do medo por algumas religiões não invalida a religião. Não. Descarta aqueles que usam o medo. Mas eu posso perfeitamente pregar o cristianismo sem pregar temor ou medo. Na verdade, é isso que nós acreditamos. Nós não acreditamos em Deus porque temos medo do inferno. Não, mas sim por gratidão, porque Ele já nos tirou e nos livrou de lá.
Em poucas palavras, a Bíblia satânica não prega uma vida sem Deus, mas sim com um Deus bastante medíocre, que é o próprio homem, o pior dos deuses. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas levam à morte. Além disso, afirma que tudo é determinado pelo nosso próprio desejo, inferindo que o nosso desejo é bom. Isso vai contra a lógica, a razão e a Bíblia. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que tudo e perverso. Quem o entenderá? Assim, no final, a Bíblia satânica, em vez de nos tornar livres, como propõe, nos faz escravos da nossa própria natureza. Romanos 6, 16. Não sabeis que, ao se submeterem como escravos a alguém para obedecer, tornam-se escravos de quem obedecem, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Não recomendo a ninguém ler este livro. Eu pude me aprofundar nele porque tenho minhas convicções bastante claras. Mas, se você não tem suas convicções claras, não comece a ler este livro antes de ter suas convicções claras. Primeiro examine, tenha certeza do que você acredita e depois pode até ler sob a ótica da palavra do Senhor. Não recomendo este livro a ninguém. Muito ruim. O que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários. Obrigado por acompanhar o que é da Bíblia Libre.